Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem? Amados, a gente vai hoje improvisar a nossa aula aqui por vídeo. Já faríamos isso ali na Igreja Batista, mas aí hoje teve um pequeno incidente lá, né? E aí nos obrigou a fazer a videoaula para todos os alunos. Eu vou continuar no assunto que a gente parou na aula passada, que a gente falou sobre o ministério, a vocação de João. E hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. Então, o João recebe a revelação de Deus no capítulo 1, quando o Senhor diz: o que vês escreve às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. A grande verdade é que cada uma dessas igrejas, elas são, na verdade, elas são, na verdade, 7 tipos, né, de cristãos e de igreja, e também são 7 fases, né, da igreja. Se nós formos olhar pelas fases da igreja, acreditando que essa fase que nós estamos vivendo seja a última fase, então a gente está vivendo justamente na fase da igreja de Laodiceia, aquela que diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que é uma desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Evidentemente que a aula em vídeo não pode ser uma aula no extenso quanto a nossa aula em sala de aula, mas a gente vai dar aqui algumas características e aí eu gostaria que vocês me acompanhassem em casa, né, com a Bíblia, acerca dessas características, ok? Então a primeira característica, ou a primeira igreja, é a igreja de Éfeso. Carta à igreja de Éfeso. O texto diz: e ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. E o interessante é que essas cartas, ou essas 7 cartas, elas não foram direcionadas à igreja propriamente dita, né? Veja que quando todas as cartas Deus diz assim: ao anjo da igreja que está. Então, a grande responsabilidade ou a responsabilização de Deus é com o pastor dessa igreja, com o líder dessa igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, Tiatira, Sardes e assim por diante. Então, a grande responsabilidade de Deus é com o anjo da igreja, com o responsável pela igreja. É como se Deus estivesse dizendo que as qualidades e os defeitos dessas igrejas eram de responsabilidade do anjo que geria essa igreja. Então, por isso a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será exigido, né? Então, quando a gente critica a posição da igreja ou a situação da igreja, a gente deve direcionar a crítica ao líder dessa igreja, porque todas as coisas que acontecem na igreja, elas recaem, né, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, ao líder da igreja, ao anjo da igreja que está ali. E é essa pessoa que Deus vai julgar. É essa pessoa quem Deus quer interagir, com o anjo da igreja. Essa o grande intuito de Deus, é falar com esse anjo da igreja. Então a primeira carta é a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda pelo meio dos 7 candeeiros de ouro. Na aula passada a gente explicou
sobre o significado, né, de cada um dos aspectos do Cristo que João viu, que inclusive João caiu aos seus pés como morto. E a primeira manifestação do anjo para ele é explicar o mistério das 7 estrelas que vistes na mão direita e o mistério dos 7 candeeiros de ouro. Interessante que a todas essas igrejas, Deus se apresenta de uma forma. Isto diz o que é santo, isto diz o que tem a chave de Davi. E aqui ele diz, isto diz o que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. E quando o Senhor vai se despedir dessa igreja, a todas as igrejas ele se despede de uma forma, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, e aí tem um prêmio para aquele que vencer. Então, Deus se apresenta de maneira diferente para todas as igrejas e oferece como um prêmio para os fiéis também diferentes palavras que estão no final de cada uma dessas cartas. Então a primeira é, isso diz o que tem na sua mão as 7 estrelas, a gente explicou na aula passada, que essas 7 estrelas representam os anjos das respectivas igrejas, e os candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Aí o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Interessante que quase em todas as cartas, as igrejas da Ásia, o Senhor vai estar falando sobre esse grupo de falsos, né? Um grupo de pessoas que dizem que é uma coisa, mas não é, mentem, né? Falsos apóstolos, falsos profetas, aqueles que dizem que são e não são, e assim sucessivamente. Então o Senhor está primeiro mostrando que conhece essa igreja, sabe as qualidades dessa igreja. Quais são as qualidades da igreja de Éfeso? É uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera. 2, 3, uma igreja que não pode suportar a maldade ou os homens maus. A quarta, uma igreja que colocou à prova aqueles que dizem que são e não são, mas foram declarados mentirosos. O Senhor continua falando das qualidades dessa igreja. Quinto, tu tens perseverança, né, no seu trabalho e suporta as provas por causa do meu nome e não deixastes esmorecer. Aí o Senhor, no versículo de número 4, ele começa a falar as coisas que eles são contra essa igreja. Tenho, porém, contra ti. Isso significa que não a nossa crença ela não é de um todo aprovada por Deus. Às vezes Deus aprova muitas coisas que a gente faz e desaprova outras tantas. De modo que o interesse de Deus é que a gente entenda que não é porque a gente faz algumas coisas boas para Deus que tudo na nossa vida está bem. Então, a gente precisa ter atenção em saber quais são as coisas que estão agradando a Deus e as coisas que não estão agradando ao Senhor. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Em algumas traduções vai dizer, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí no versículo 5 ele diz, você precisa voltar a esse primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, vai lá, arrepende-te e começa ou volta à prática das primeiras obras. Então o que o Senhor está falando para essa igreja de Éfeso e a alguns tipos de cristãos, alguns cristãos estão semelhantes à igreja de Éfeso, é que a despeito do trabalho, a despeito de manter a integridade, não suportar os maus, a despeito de suportar a prova por causa do nome do Senhor e não se deixar esmorecer, a despeito de tudo isso, muitas pessoas acabaram deixando o seu primeiro amor. Esse primeiro amor, que se refere o texto, está falando do primeiro amor no seu sentido original. Ou seja, a paixão, né, que é o nascedouro de qualquer sentimento de amor, né? A paixão por alguma coisa, a paixão por um trabalho, a paixão por
por uma mulher, por um homem. Então, aquela paixão inicial, que é o preâmbulo do amor, é aquele que faz nascer o amor a partir dali, isso foi deixado. O trabalho ao Senhor tornou-se um trabalho repetitivo, tornou-se um trabalho, digamos assim, obrigatório, mas não era algo que se fazia mais com prazer, não era algo que se fazia mais por alegria. E o Senhor está dizendo que isso precisa ser voltado, né? Porque para Deus não basta a gente fazer o trabalho, suportar as dificuldades, as provas, sem esmorecer. Para Deus o importante é que a gente mantenha o ânimo, o brilho nos olhos, né? O que muita gente, infelizmente, tem deixado para trás. E o Senhor está chamando essa igreja para viver uma realidade melhor, uma realidade parecida com a realidade de quando ele aceitou a fé. Lembra-te de onde caístes. O que o Senhor está dizendo é que houve um momento em que as coisas começaram a sair fora do prumo, né? E o Senhor está mandando que esse pastor puxe na memória qual foi o momento em que o trabalho dele e da igreja pastoreada por ele deixou de ser um trabalho com paixão, deixou de ser um trabalho que mexia com todos as suas motivações, os seus sentimentos, as melhores coisas que ele tinha no coração. Quando é que isso deixou de acontecer? E o Senhor disse: volta lá, arrepende-te, porque não era para deixar que esse amor caísse na mesmice, caísse numa situação de normalidade. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí o Senhor faz uma ameaça. Qual é a ameaça de Deus para essa igreja que deixou a paixão, que deixou aquele calor de fazer as coisas para o Senhor? Ele disse: se você não fizer isso, eu vou tirar esse lugar de você. Porque o lugar de quem agrada a Deus é um lugar de pessoas apaixonadas, é um lugar de pessoas que envolvem todos os seus sentimentos naquilo que estão fazendo para o Senhor. Tens contudo a teu favor, disse Deus, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse Nicolau, esses nicolaítas, está se referindo a um dos diáconos, né? E esse Nicolau, ele acabou tendo práticas ruins para a igreja do Senhor, a ponto do apóstolo Paulo desejar que esse diácono fosse entregue na mão do diabo para que a sua alma fosse salva, né? Então era um espírito de divisão, um sujeito que era sectário, que fazia grupos sectários dentro da igreja. E Deus está deixando claro: olha, pastor da igreja de Éfeso, você aborrece a obra dos nicolaítas e é algo também que eu aborreço. Então isso é algo que eu tenho favoravelmente a ti. E o Senhor termina essa carta dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor, ao que vencer, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida que o Senhor está se referindo é a mesma árvore da vida que o Senhor colocou no Éden, né? Para que Adão e Eva e seus descendentes pudessem comer da árvore da vida. E porque o homem, quando foi criado por Deus no Éden, ele não foi criado para ser eterno, né? A gente costuma dizer erradamente que Deus criou o homem para ser eterno. Na verdade, Deus criou o homem, e a eternidade do homem só poderia ser conquistada se o homem comesse da árvore da vida. Por isso que quando o homem, Deus disse, no dia em que dela comeres, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a gente vê que o dia que Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi naquele dia que eles morreram. Então, o que Deus fez? Deus mentiu ou se arrependeu de no dia em que eles comerem eles morreriam? Não.
O fato é que quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram por quê? Porque a partir daquele dia o Senhor impede que aqueles homens possam comer da árvore da vida, e o texto lá em Gênesis diz, para que eles não vivessem eternamente em pecado. Ou seja, o que daria eternidade para aqueles homens era a árvore da vida, né? O que o Senhor está dizendo aqui é que a eternidade do homem, quando chegarmos no céu, ela será uma eternidade também baseada no alimento da árvore da vida, né? Então a gente não vai chegar no céu e dizer, tudo bem, nunca mais eu vou morrer. Não é isso. Para que a gente não morra no céu, também a gente vai continuar se alimentando da árvore da vida. Porque quem tem o poder da eternidade é apenas o Senhor. Porque então precisamos comer da árvore da vida, porque ela estará lá. Por isso que o Senhor diz para essa igreja vencedora, ao que vencer, eu permitirei, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, a nossa eternidade, o fato da gente viver eternamente com o Senhor, ela estará atrelada a comermos, a nos alimentarmos da árvore da vida que está no meio do paraíso. Evidentemente que, ao que tudo indica, essa árvore da vida é uma árvore espiritual, essa árvore da vida é o próprio Senhor. Então, quando a gente se alimenta do Senhor, se alimenta da palavra do Senhor, da adoração ao Senhor no céu, esse alimento de Deus permitirá que a gente viva eternamente. Não será uma árvore como as que a gente conhece hoje, que vai nos dar a eternidade. Amém? Então, esse é o conteúdo da carta de Éfeso. Agora, a carta de Esmirna, rapidamente, o Senhor diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e último, o que esteve morto e tornou a viver. Então é uma repetição também da apresentação que o Senhor faz a João. Quando coloca a mão sobre ele, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e fui morto, mas eis aqui vivo para todo sempre. O Senhor diz para a igreja: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza. Essa pobreza que o Senhor está falando é uma pobreza financeira. É uma pobreza financeira. Mas o Senhor deixa claro, e está aí no texto entre parênteses, mas tu és rico. O que o Senhor está falando aí era justamente aquilo que Paulo dizia acerca do seu ministério, né? Que ele mesmo sendo pobre, ele enriquecia a muitos. O Paulo estava falando da sua pobreza financeira, e o enriquecimento a muitos, ele estava falando do enriquecimento espiritual. É a mesma coisa que o Senhor diz à igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Veja, é a segunda vez que o Senhor está falando a um grupo de pessoas que dizem que é uma coisa e não é. Então, a gente vai ver em outras cartas também, e talvez o texto mais clássico seja na carta à igreja de Laodiceia, quando o Senhor diz: olha, haja vista que tu não és nem quente e nem frio, mas és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, em todo o tempo, Deus está falando de um grupo de pessoas que fingem ser uma coisa que não são. E eu tenho certeza que esse é o tipo de cristianismo que mais desagrada o Senhor. É o cristianismo hipócrita. O Senhor prefere que as pessoas admitam as suas fragilidades, as suas fraquezas, a sua pequenez, do que alguém que diz ser alguma coisa, mas não é. Então, é justamente essa hipocrisia do nosso cristianismo que mais desagrada a Deus, e você vai ver isso em quase todas as 7 cartas às igrejas da Ásia. Aqui, era um grupo de pessoas que se declaravam judeus, mas não eram judeus, mentiam, e Deus os comparou a uma sinagoga de Satanás. Sinagoga é igreja. O Senhor está dizendo: olha, dentro da igreja de Esmirna tem uma igreja do capeta, tem uma igreja de Satanás. E o Senhor diz: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo há de lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui tem uma profecia cheia de significados. Vamos a eles. Primeiro, Deus está dizendo que existirá
um grupo de pessoas, ali no caso era representado pela igreja de Esmirna, mas como eu disse, as 7 cartas da igreja da Ásia é para os nossos dias também, um grupo de pessoas que são um grupo de pessoas diferenciado. Nem todos os cristãos têm essa capacidade. Qual a capacidade? A capacidade que as pessoas têm de sofrerem bastante por causa do nome do Senhor Jesus, e mesmo sofrendo muito por causa do nome de Jesus Cristo, eles continuarão sendo fiéis. Esse é o grupo de pessoas que sofrem pelo nome de Jesus e mesmo assim continuam fiéis. Então essa fidelidade diante de uma prova muito grande é uma coisa que não é natural, não é comum à maioria de nós cristãos. Existem pessoas que por causa de uma pequena dificuldade, de uma luta, de uma prova, já deixam o Senhor, abandonam o Senhor, mas não era essa a característica que Deus estava exaltando na igreja de Esmirna. Deus diz, olha, Satanás vai lançar alguns de vós na prisão, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Aqui a palavra 10 dias não está falando de dias assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Bíblia está falando sobre uma tribulação completa. Porque dentro da numerologia bíblica, 10 é o número das coisas completas. O que Deus está falando era de uma igreja que sofreria uma tribulação absolutamente completa, mas mesmo assim manteria a sua fidelidade. Isso não é característica de todos os cristãos. Isso é característica de um grupo de cristãos. Você já percebeu algumas pessoas que sofrem muito, muito na fé, por causa da fé, por causa de Cristo, e você olha e você diz, meu Deus, mas eu não suportaria o que essa luta que determinada pessoa está sofrendo. Esse tipo de cristãos é um tipo de cristão que espiritualmente pertence à igreja de Esmirna. São pessoas que sabem e têm a capacidade dada por Deus de suportar uma prova de 10 dias. Aí o Senhor diz, ser fiel até diante da morte, ou até a morte, a concrase, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, essa segunda morte que o Senhor se refere é aquela que Paulo fala aos Tessalonicenses, né? E está também aqui no livro do Apocalipse, nos capítulos seguintes, falando sobre a morte eterna. Então, quem sofre por Deus e é capaz de entregar a sua vida ao Senhor, vida física ao Senhor, essa pessoa não sofrerá o dano da segunda morte. A terceira carta é a carta de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo diz, essas coisas diz aquele que tem a espada de 2 fios. Veja que toda a apresentação de Deus, que foi ali macro para o João, apresentando todos esses significados que nós falamos na aula passada, agora o Senhor vai se apresentando pouco a pouco. Isso diz aquele que tem a espada de 2 fios, ou a espada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, que é justamente onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás. A cidade de Pérgamo, no ano 29 a.C., erigiu um santuário com a implantação do culto ao imperador romano, ao imperador de Roma. Pérgamo também se tornara o centro, portanto, de uma religião pagã muito forte. O Senhor sabia das dificuldades que se impunham ao cristianismo naquela cidade. Por isso que o Senhor disse para aquele povo, olha, eu sei o lugar em que tu habitas. Porque, irmãos, uma coisa é certa, Deus não muda, isso é fato. Entretanto, Deus entende, Deus se contextualiza, Deus entende a situação que nos cerca, ok? Então, Deus sabe que em determinados lugares, manter o nível de santidade e de pureza é muito pior do que em outros lugares. Deus sabe disso. Deus está falando para a igreja de Pérgamo, olha, eu tenho paciência com vocês. Eu sei que vocês habitam num lugar dificílimo. Eu sei que vocês congregam num lugar absurdamente difícil, que é justamente onde está o trono de Satanás. Mas mesmo assim, conservas o meu nome e não negas a fé.
ainda nos dias de Antipas, aí ele está fazendo a citação a algum mártir da igreja primitiva, da igreja de Pérgamo, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, porém, contra ti algumas coisas. E aí o Senhor começa a dizer as coisas que tem contra aquela igreja fiel. O Senhor disse assim, olha, é que vocês sustentam aí, vocês acolhem, vocês permitem entre vocês a doutrina de Balaão, e a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Que doutrina é essa de Balaão que o Senhor está condenando a prática, não somente a prática, né, mas Deus está condenando que aquele pastor e aquela igreja permitia aquelas doutrinas no seu meio. É que aquelas doutrinas de Balaão, irmãos, está falando da doutrina da mistura. Porque se você ler no texto lá de Números, quando mostra o Balaão sendo contratado por Balaque, e ele tenta amaldiçoar e não consegue, e na última vez ele levanta a mão para amaldiçoar, mas o Senhor transforma a maldição em bênção, ele abençoa Israel, e aí depois ele desaparece de cena. E muita gente diz, mas então qual o problema do Balaão? É que depois o Balaão ensina para o Balaque que aquele povo que está vindo, que era impossível de ser amaldiçoado, era um povo que só poderia ser destruído se eles conseguissem misturar os seus povos. Se houvesse uma mistura, Israel seria destruído, porque havia uma ordem expressa de Deus. A ordem era santificai-vos. A palavra santificai-vos significa separai-vos, porque eu separei-vos dos povos para serdes meus. Então, quando aquele povo ele está diante da nação de Balaque, eles começam então uma mistura com os filhos de Israel. Nesse momento, por causa dessas misturas, por causa da prostituição entre os filhos, é que Israel passa a se enfraquecer. O que o Senhor está dizendo para essa igreja e para a nossa igreja é que a gente não deve permitir essa mistura. A mistura que leva ao enfraquecimento da igreja. Que mistura é essa? É a permissão de que pessoas que nada têm a ver com o evangelho, com a crença, com a fé, com Deus, com a sua palavra, com os seus costumes, participem das coisas de Deus. Então é esse tipo de mistura que faz com que Israel seja enfraquecido. Deus diz, outros sim. Tu também tens aí aqueles que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas, que era o mesmo problema da igreja de Éfeso, por exemplo. Né? Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Veja que ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios. Deus disse, se vocês não fizerem isso, eu vou pelejar com a espada da minha boca. Qual que era a espada da boca de Deus? A palavra dura de Deus que ia pelejar contra eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu dar-lhe-ei um maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca é escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? A quarta igreja, primeira, segunda, terceira, quarta, a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo, e com seus pés semelhante ao bronze polido. Falamos na aula passada, que significa a sua santidade. Os olhos como chama de fogo, os olhos que tudo vê. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E, diferentemente de outra igreja, diferentemente da igreja de Éfeso, onde eles começaram bem, começaram com a paixão, mas depois foram permitindo que esse amor fosse se esfriando, Deus diz assim, eu conheço as tuas obras, e eu sei que as tuas últimas obras, portanto, suas obras recentes, são maiores do que as primeiras obras. Ou seja, enquanto a igreja de Éfeso começou bem, mas começou a declinar, a igreja de Tiatira começou mal, mas as suas últimas obras estavam em estado de ascensão, de crescente.
Tenho, porém, contra ti, disse Deus, no versículo 20, que toleras Jezabel, mulher que profetiza, que assim mesmo se declara profetiza, que não somente ela ensine, mas também seduza aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, quem era essa Jezabel? Evidentemente que Jezabel já tinha morrido. O que o Senhor está falando de Jezabel é o espírito de Jezabel, né? E o espírito de Jezabel nada tem a ver com o espírito da vaidade excessiva ou coisa como que muitos dizem. Aqui está falando do espírito da sedução. Lá na passagem de Jeú e Jezabel, a esposa de Acabe, quando Jeú vai destruí-la, a Bíblia diz que quando Jeú chega no quarto onde ela está, ela tinha pintado os olhos, ela tinha se arrumado toda e tentou seduzir o novo rei de Israel, recém-ungido por um homem de Deus que chegou na cabana e jogou óleo na cabeça de Jeú e o ungiu como rei de Israel. Então ela tentou seduzi-lo com as suas palavras, com o seu amontoado de palavras sedutoras, lisonjeiras, na tentativa de destruí-lo, né? Então, existe hoje na igreja esse mesmo espírito de Jezabel. Qual que é o espírito de Jezabel? É o espírito da sedução e da lisonja, né? O espírito que elogia, o espírito que seduz. Esse é o espírito de Jezabel, que infelizmente esse espírito de Jezabel é um espírito muito comum nas nossas igrejas hoje. Então por isso que a igreja de Tiatira não é só a igreja do passado, é a igreja do presente e do futuro. Tenho, porém, contra ti que toleras a Jezabel, o espírito de Jezabel, mulher que se diz profetiza. Isso aqui é interessante. Como é que alguém profetizando pode seduzir alguém? Isso é extraordinário. Permite que a Jezabel, mulher que se diz profetiza, engane e ensine os meus filhos. Porque, irmãos, hoje em dia nós temos visto o ministério da profecia ser muito sujado, muito denegrido por falsos profetas. Porque eu acredito que Deus fala em profecia e Deus tem até muita coisa para falar conosco. Mas se Deus descer hoje para falar com a sua igreja, eu acho que a mensagem mais extraordinária de Deus é uma mensagem contra as nossas práticas. É uma mensagem que nos leve para próximo de Deus. Hoje, nos altares, se você frequentar as vigílias e os montes, as profecias são, na sua infinita maioria, profecias lisonjeiras, profecias que adulam as pessoas, profecias que seduzem as pessoas, dizendo que são bons crentes, que Deus tem visto o trabalho, isso e aquilo, quando na verdade o que nós estamos precisando é de uma profecia de Deus que confronte os nossos pecados, as nossas dificuldades e as nossas maldades. Então esse é o espírito de Jezabel, que infelizmente a igreja de Tiatira, ela não fazia nada contra. Veja que a crítica contra esse pastor é nesse verbo. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Então, irmãos, a igreja precisa não somente pregar a verdade, mas não tolerar aqueles que, usando da palavra de Deus, ferem a interpretação da mesma. E o Senhor diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande multidão, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O que Deus está dizendo aqui acerca de Jezabel, evidentemente que não é uma mulher, mas é um espírito de Jezabel, que olha, eu estou dando tempo para que vocês acordem e percebam que as coisas não estão boas. Mas se vocês não aproveitarem esse tempo, eu vou colocar vocês numa cama. E essa cama que Deus está falando aqui não é uma cama de enfermidade. O que Deus está falando aqui é uma cama de prostituição. Deus disse, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou colocar vocês numa cama. Vocês e toda a multidão
que aceita que ela ensine toda a multidão, caso vocês não se arrependam das obras que ela incita. Então o que Deus está dizendo é que muitos, por causa da tolerância a essa Jezabel, que eles caiam no mesmo pecado que ela. Ok? Matarei os seus filhos. Isso nós já estamos vivendo, sabe? Onde os pais já não têm mais os filhos na casa do Senhor. Esse matar aqui é espiritualmente. Esse prostrar numa cama aqui é espiritualmente. É prostituição espiritual. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros e aos demais de Tiatira, todos aqueles que não têm essa doutrina, Deus está dizendo agora, tanto a esses como aqueles que não toleram Jezabel. Deus está dizendo, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai os que tendes até que eu venha. E ao vencedor, e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá aos pedaços, como se fossem objetos de barro. E assim também o que eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou concluir esse vídeo aqui nessa carta e vou abrir um próximo vídeo para falar das 3 últimas e para a gente concluir a nossa aula. Só para não ficar muito longo o vídeo, porque demora muito subir para o YouTube, ok? Só um minutinho.